Senhor tem multiplicado. Amém? Glória a Deus. Estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que Ele fará nas nossas vidas, neste lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Eu gostaria de ler no livro de Marcos, Marcos 16. Glória a Deus. A pastora fala muito e hoje ela não pode falar muito. Fiquei o dia inteiro guardando a minha voz, estou meio rouca para poder estar ministrando agora, mas Deus vai dar graça. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e medo, e nada disseram a ninguém. Amém? Até aqui. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e a sua palavra que ela é poder, ela é vida. Senhor, nós te exaltamos o seu nome, e queremos declarar nesta noite que seja um tempo do Senhor sobre este lugar. Pai, nós levamos todos os nossos pensamentos cativos à sua obediência, cativos à sua vontade, e que o teu Espírito, Pai, se manifeste neste lugar, sobre vidas, sobre casas, sobre corações, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Nós declaramos que esse seja um tempo da tua unção, quebrando todo jugo, quebrando toda fortaleza e desfazendo todas as obras das trevas que têm preso as pessoas. Nós declaramos que esse seja um tempo aonde os sonhos são ressuscitados, aonde a alegria é transformada. Senhor, em nome de Jesus, aonde havia tristeza, que haja alegria. Nós declaramos que esse é o tempo do Senhor sobre cada vida nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia nos conta essa história que está ali no livro de Marcos. Depois que Jesus foi crucificado, que algumas mulheres foram ali no túmulo de Jesus, porque elas queriam passar perfume em Jesus, elas queriam ali fazer algo ali no sepulcro, e elas estavam preocupadas, porque a pedra, naquela época eles enterravam não como hoje, né, mas eram em grutas, e que a pedra que estava ali na porta do sepulcro era muito grande. Mas quando elas chegam ali, elas viram que aquela pedra já não estava mais ali. E havia um anjo ali. E ele fala para elas: vocês procuram Jesus? Ele ressuscitou. E ele dá um recado para que elas fossem e contassem para os discípulos o que havia acontecido. E manda ali um recado para Pedro. Mas a Bíblia diz que elas ficaram com medo e elas saíram correndo, saíram atemorizadas, porque elas não esperavam aquilo. E quando nós olhamos muitas vezes para a palavra de Deus e aquilo que a palavra está escrito, nós vemos uma palavra às vezes que nós achamos que ela não é real,
ou que às vezes ela não pode se cumprir na nossa vida, porque foi escrita há 2000 anos atrás, mas a palavra do Senhor e tudo aquilo que Ele fala, Ele continua fazendo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Tudo que a palavra dEle diz que vai acontecer, ela vai acontecer, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela é capaz de separar medulas. A palavra do Senhor, ela tem o poder para transformar, e ela todos os dias, ela vem e nos transforma. E Jesus havia falado para os seus discípulos que Ele ressuscitaria. Mas eles não acreditaram nisso, depois da morte de Jesus. E talvez hoje, como na época, os discípulos ali passaram por esse momento difícil, e talvez você entrou aqui nesta noite também, com uma situação difícil na sua vida, onde Satanás, nosso adversário, ele vive lutando constantemente conosco, se levantando incessantemente para nos parar, para nos paralisar. E muitas vezes nós também, diante das situações e dos problemas que nós passamos, nós queremos às vezes desistir, ou às vezes nós ouvimos algum comentário, algumas coisas que entristecem o nosso coração, palavras. Às vezes as nossas palavras, elas não têm crédito, aquilo que nós falamos as pessoas não acreditam, às vezes acham que nós somos incapazes, inadequados para aquilo que nós estamos fazendo. E nós vemos ali os discípulos com medo daquilo que havia acontecido, e agora o mestre morreu, porque em todo o tempo eles esperavam que o Messias viesse, para que o Messias os salvasse, mas eles achavam que ali viria um Messias, que era um político, que pudesse salvar eles de Roma e de tudo aquilo que eles viviam, mas eles não haviam entendido o propósito para o qual o Senhor Jesus veio à terra. E mesmo ali andando com Jesus, durante 3 anos e meio, eles não entenderam que Jesus ressuscitaria. Não foi por um acaso que elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. Porque se elas tivessem certeza que Jesus não estaria lá, elas não iriam lá. Mas elas foram lá. E muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, mas às vezes nós achamos que ela é tão distante para nós, ou que isso pode não acontecer, e muitas vezes nós nos deparamos como elas, duvidando daquilo que Deus falou que vai fazer, daquilo que a palavra de Deus falou que Deus faz e que Ele tem poder para fazer. E nós vemos que Jesus, Ele passou por tantas dificuldades quando diante do seu ministério, passou por reprovações, passou por coisas difíceis como eu e você muitas vezes passamos, mas Ele não desanimou. E Ele deixa essa mensagem para mim e para você, que nós também não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar porque as lutas virão, os problemas virão, mas nós temos um Deus poderoso, que nos sustenta, que nos toma pela mão, que nos levanta e que nos coloca de novo para caminhar. Jesus venceu, e Ele deu o maior exemplo. Tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, Ele deixou como exemplo para mim e para você, para nós seguirmos e sermos discípulos dEle. Em Mateus 10, 22 diz: sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar diante do Senhor, na presença do Senhor, buscando o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às tribulações que nós passamos no nosso dia a dia. Nós temos aflições, temos decepções, frustrações, nós somos às vezes abandonados, discriminados, julgados, tantas coisas que nós passamos nos nossos dias, quantas vezes excluídos, todos os dias nós somos tentados por Satanás, mas nós precisamos sair desse processo aprovados pelo Senhor, perseverando naquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Não importa como você entrou na batalha,
Não importa como você entrou na fornalha, talvez você esteja dentro de uma fornalha de fogo, assim como Mesaque, Sadraque e Abednego foi lançado dentro de uma fornalha. Às vezes você olha para os seus problemas e fala: Senhor, como que eu vou sair deste lugar? Parece que não tem jeito, parece que eu não vou conseguir. Mas nós precisamos sair deste lugar, aprovados pelo Senhor. Não importa como nós vamos entrar, de que maneira vão nos lançar, mas cabe a mim e a você sair vitorioso ou derrotado. Isso está nas nossas mãos. Porque se nós sentamos na beira do caminho, ficamos lamentando, damos passos para trás, nós vamos sair desse lugar muitas vezes envergonhados, derrotados. Mas nós também podemos sair deste lugar vitoriosos, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. As nossas batalhas, o Senhor, Ele está conosco em todas elas. Em todas elas. A Lívia contando aqui do pai dela, nós temos outras pessoas que deram um passo para ir nesse encontro, que os pais estavam na UTI. Outros que a mãe ia operar no último minuto, o médico manda vir embora, e agora o médico fala que não tem mais nada, e que vai só tomar remédio. Então nós entendemos que quando nós nos posicionamos, quando nós damos um passo, o Senhor vem e Ele transforma. O Senhor transforma as vidas, o Senhor restaura as vidas. Esse é o Deus que pode fazer todas as coisas, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, para que o milagre aconteça, para que a bênção do Senhor venha até nós. Só que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós retrocedemos, deixamos de crer no Senhor, deixamos de acreditar naquilo que o Senhor está fazendo. Não importa como você entrou nessa batalha, não importa onde Satanás tentou te lançar, o que importa é como você vai sair dela. E nós estamos aqui para sair vitoriosos delas. Nós não estamos aqui para sair derrotados, envergonhados. Jesus entrou numa batalha e ele saiu vitorioso. Satanás e os romanos, se eles soubessem o que a morte de Jesus faria, eles jamais teriam matado Jesus. Eles jamais teriam crucificado Jesus. Porque quando Jesus morreu, eles acharam: nós vencemos, agora ele morreu, agora ele vai parar de falar desse Deus, ele vai parar de ficar incomodando as pessoas, ele vai parar com isso. Mas a morte de Jesus havia um propósito, para que eu e você tivéssemos vida, para que nós fôssemos arrancados das mãos de Satanás, para que o reino dos céus fosse implantado aqui na terra. Se eles soubessem, eles jamais teriam matado Jesus. Mas quando eles pensaram que eles haviam vencido, Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Ele tomou as chaves do inferno e Ele entregou nas nossas mãos, para que nós possamos implantar o reino de Deus aqui na terra. Esse foi o propósito do Senhor, morrer na cruz. E Ele saiu vitorioso. No primeiro momento eles acharam que eles haviam vencido, mas Jesus ressuscitou e Ele está vivo, Ele vive para todo sempre, e nós reinaremos com Ele. Um dia nós reinaremos com Ele, assentaremos com Ele no lugar de honra. Aleluia. Jesus veio a essa terra com propósito, para salvar-nos e estabelecer o seu reino. E muitos não acreditaram no seu ministério, não acreditaram que Ele era o Messias, e muitos até hoje não acreditam que Ele já veio e que Ele ressuscitou, e eles o mataram. Ele foi traído, Ele foi rejeitado, Ele foi desprezado, injustiçado, mas Ele continuou fazendo aquilo que Ele veio para fazer. E às vezes nós falamos, e muitas vezes eu já ouvi várias pessoas falar: ah, mas era Jesus, Ele era Deus. Mas Ele era 100% homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele sentia as mesmas dores que eu e você, as mesmas tristezas, as mesmas frustrações, tudo aquilo que nós sentimos, Ele sentia. Mas Ele não desistiu.
por amor a mim e a você, e por obediência ao pai dele. E às vezes as pessoas não entenderam. Quantos não entenderam e não acreditaram nele? Os discípulos de Jesus andavam com ele, comia com ele, bebia com ele, e não entenderam que ele havia de ressuscitar. Pedro não queria que ele morresse, e os outros também não queriam, mas Pedro, ele sempre era mais impulsivo, e ele ali manifestava o que ele pensava. Por mais que ele ensinou, por mais que eles caminharam com ele, eles não entenderam que era necessário ele passar pela cruz. Realmente, às vezes as pessoas não vão entender aquilo que Deus falou com você, porque Deus havia falado com Jesus e ele havia dado um propósito para ele, para que ele viesse aqui e cumprisse aqui. E às vezes Deus fala coisas comigo e com você, e às vezes as outras pessoas não vão entender, e acham que nós estamos ficando doido. Que Deus falou, tá bilolado, e começa a falar as coisas, e às vezes começa a se levantar, porque não entende realmente aquilo que Deus está falando, e para o lugar onde o Senhor está nos conduzindo, não entende aquilo que Deus colocou dentro de nós, como um propósito, aquilo que nós carregamos, não conhece a nossa essência, não sabe porque nós fomos chamados e escolhidos. Eu não sei aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor te escolheu, aquilo que o Senhor delegou para que você fizesse aqui nessa terra, mas eu sei que todos nós, sem exceção, temos um chamado de Deus para nós cumprirmos aqui na terra. Nós fomos chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, para que nós possamos cumprir algo aqui na terra, para que nós possamos manifestar a glória de Deus aqui na terra, e isso Ele já colocou dentro de você. E por isso às vezes as pessoas não vão entender algumas atitudes que nós tomamos, alguns posicionamentos que nós tomamos, algumas direções que nós tomamos, quando nós decidimos de sair de um lugar para ir para o outro, ou quando nós vamos fazer algo e às vezes as pessoas falam, tá doido, não vai dar certo, mas é porque nós temos um propósito. Porque o Senhor nos chamou para algo o Senhor colocou dentro de nós, e Ele falou, e nós caminhamos naquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos, e cada vez que nós damos um passo, em direção àquilo que o Senhor falou para nós, nós somos aprovados pelo Senhor, nós somos respaldados pelo Senhor, o nosso respaldo não vem de homens, mas ele vem de Deus. Ainda que os homens digam para você não, que não vai dar certo, que não é desse jeito, quando nós estamos respaldados pelo Senhor, Ele vem, Ele nos respalda, Ele abre as portas, Ele abre rio, Ele coloca rio no deserto, Ele transforma os cenários, porque Ele está nesse negócio. Jesus também teve os seus problemas para cumprir o seu ministério. Jesus teve, muitas vezes, ele teve que sair de lugares, porque queriam prender ele, ainda não era hora, ele precisava ainda falar, ele precisava ainda manifestar o reino, ensinar mais um pouco, ele saía de um lugar, ia para outro lugar, e ele era perseguido, faziam muitas perguntas para ele, porque queriam pegar ele em todo o tempo. Não foi fácil para Jesus também, e às vezes nós podemos pensar, se ele quisesse, que podia mandar todo mundo ficar quieto e mostrar o poder, por mais que as pessoas viam o poder de Deus, viam o que Jesus estava fazendo, curando, expulsando demônios, manifestando o reino dele, fazendo coisas grandes, eles ficavam todos atrás, porque eles queriam ver o que estava acontecendo, mas eles não aceitavam que ele era o Messias, porque eles achavam que isso seria uma pessoa bem sucedida, ou que seria um grande político que viria, mas que não seria Jesus, porque era uma pessoa simples. A Bíblia diz que ele não tinha formosura, não havia beleza, e não acreditaram nele, não entenderam por que ele veio, ainda que as profecias falassem que ele viria para resgatar. Muitos ainda estão esperando ele vir. Muitos ainda não aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Acham que o Messias ainda virá.
porque não conhecem a sua essência, a sua identidade, não entenderam quem Ele era. E muitas vezes nós também fugimos daquilo que Deus tem para nós, porque nós não sabemos quem somos, não conhecemos a essência de Deus que há em nós, a nossa identidade, não sabemos o que arde no nosso coração, e às vezes achamos que são coisas nossas. Mas tudo aquilo que é preciso para você cumprir o seu propósito, Deus já colocou dentro de você. Ele não vai colocar. E às vezes nós queremos fazer coisas, nós queremos dar passos, ir para lugares. Às vezes nós queremos tomar algumas decisões que elas não são da vontade de Deus, que não estão dentro do propósito de Deus. Não consultamos a Deus, vamos, fazemos e as coisas dão errado. Mas às vezes nós percebemos que tem algo que arde no nosso coração lá dentro, que nós queremos fazer, e nós não fazemos. Mas aquilo que arde dentro do seu coração, aquilo que você faria até de graça, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Aquilo que você tem aptidão, aquilo que quando você olha e fala, eu gosto de fazer, é isso que eu gosto, isso enche o meu coração, isso enche, isso me satisfaz, isso me dá prazer, porque o Senhor já colocou dentro de mim e de você talentos, para que nós possamos cumprir esse propósito. E às vezes quando nós somos crianças, pequenos, nós caminhamos, fazemos tantas coisas, brincamos, e eu percebo que tudo aquilo que quando eu era criança eu gostava de brincar, e eu não entendia, eu achava que era alguma coisa, Dom gosta desse lado criativo, mas eu ainda não sabia. Mas quando nós vamos crescendo e quando nós vamos descobrindo o propósito de Deus na nossa vida, nós entendemos que o Senhor já nos preparou desde criança, e Ele foi colocando dentro de nós, e esses talentos eles começam a aflorar, e eles começam a se desenvolver, porque um dia o Senhor vai falar qual é o nosso propósito, e nós vamos cumprir ele, e todas as ferramentas já estão dentro de nós. Alguns têm aptidões para cantar, outros para tocar, outros para pregar, outros para empreender. Cada um de nós temos um chamado de Deus, e às vezes nós pensamos que o chamado de Deus para a nossa vida, às vezes é somente dentro da igreja, somente pregar, ou ministrar a palavra, ou tocar, ou fazer algo dentro da igreja. Não. Tudo que envolve essa terra é um chamado de Deus para mim e para você. Às vezes você não vai ser um pastor, um pregador, um ministro de louvor, alguém que toca, mas o Senhor vai te levantar como um grande empresário, para que você abençoe o reino, para que o reino cresça, para que o reino se expanda, para você mandar missionários para outros lugares. Às vezes Deus vai te levantar para você cuidar de pessoas enfermas, pessoas que gostam dessa área. Às vezes Deus vai te levantar na área de ação social, de boas obras. Cada um de nós há algo que arde no nosso coração. E às vezes nós entramos num confronto, porque às vezes o irmão gosta de fazer boa obra, e o irmão olha para você e vê que você não faz, e fala, puxa, aquele lá não serve no reino de Deus. Porque cada um tem um propósito. Cada um foi chamado para fazer algo. E dentro do reino é assim que funciona. Nós somos um corpo, e esse corpo ele tem que ser bem ajustado. Cada um fazendo o que precisa ser feito. O nosso corpo, nós temos cada mão 5 dedos, cada um tem uma função. Os nossos órgãos, cada um tem uma função. A Bíblia fala que nós somos um corpo bem ajustado. E cada um de nós somos colocados nesta terra com um propósito e para fazer algo, para manifestar o reino de Deus. Mas uma coisa, e um chamado que é para todos, é que nós estamos aqui para implantar esse reino, para fazer a vontade de Deus aqui. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, ela diz, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ele está falando que venha o seu reino aqui na terra.
O Senhor quer que nós possamos trazer o que está no céu aqui na terra. E às vezes nós achamos que nós queremos ir para o céu. Quantas pessoas falam, eu quero morrer, quero ir logo para o céu. Jesus vem logo, me leva, que eu não estou aguentando mais. Jesus me leva. E às vezes Jesus está dando risada lá, falando, você nem cumpriu o seu propósito aí ainda. Porque um dia nós nos apresentaremos diante dele. Jesus cumpriu o seu propósito. E eu e você temos que cumprir o nosso. E a vontade de Deus é que nós possamos entender o que nós precisamos trazer no céu, o que está nos céus aqui na terra. Quando Jesus veio, se você for ler os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre Atos vai estar falando sobre o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E o reino de Deus está próximo. Ele estava falando de um reino que ele estava vindo implantar aqui na terra. Ele veio e ensinou os seus discípulos. E quando ele está próximo para partir, ele deixa uma palavra para eles, de uma grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ele deixou isso para mim e para você. E ele nos equipou com isso, para que nós possamos manifestar o reino de Deus. E somente um reino dos céus pode resgatar as vidas que estão presas na mão de Satanás. Somente o reino de Deus pode tirar as pessoas que estão no reino das trevas. Somente um reino pode tomar outro reino. E foi isso que o Senhor veio fazer. Tomar as chaves da mão de Satanás, que Adão e Eva perdeu lá no Éden. Porque desobedeceram e entregaram essa autoridade para que eu e você pudéssemos manifestar esse reino. E muitas vezes nós não entendemos isso. Porque nós achamos que nós estamos aqui para viver a vida do jeito que nós queremos, satisfazer os desejos do nosso coração, ganhar dinheiro, trabalhar e viver uma vida do jeito que nós achamos que nós temos que viver. Nós podemos até viver, nós temos o livre-arbítrio, e o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer que nós estamos sendo aprovados por Ele. Que nós possamos sair das nossas batalhas e daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, aprovados pelo Senhor. Eu não sei qual a área que o Senhor te chamou. Talvez o Senhor te chamou para ser um empresário. Às vezes o Senhor te chamou para ser um pastor, um profeta, um médico, uma enfermeira, um artista, um músico. Eu quero te dizer, não desista daquilo que Deus chamou para você. Porque aquilo que Ele te chamou e aquilo que Ele colocou dentro de você, que arde dentro do seu coração, vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Vai mudar a vida de outras pessoas. Porque aonde você estiver, você vai manifestar o reino de Deus. Amém? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, porque lá na frente haverá uma recompensa do Senhor. E é Ele que te aprova, é Ele que te respalda. Só que muitas vezes nós buscamos a aprovação dos homens, das pessoas, mas a nossa aprovação tem que vir do Senhor. Às vezes os homens nos aprovam e muitas vezes nós somos reprovados pelo Senhor. A nossa aprovação, ela precisa vir do céu. A nossa aprovação precisa vir de Deus. E às vezes, no meio do caminho, porque nós não recebemos a aprovação dos homens, nós queremos parar, nós queremos desistir. Mas nós não podemos. Porque você é a resposta para muitas pessoas que estão esperando por você. Para que você manifeste o Cristo que há dentro de você. Você é a resposta para as pessoas que estão cativos e presos nas mãos de Satanás. Você foi escolhido por Deus para este tempo. Você foi escolhido para manifestar o reino de Deus. Em todo o tempo o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos tomar este lugar. A Bíblia diz no livro de Romanos que a criatura espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Eles esperam que eu e você possamos manifestar o reino de Deus. Eles esperam, a criatura espera que eu e você possamos fazer aquilo para qual nós fomos chamados nesta terra.
Se Jesus estivesse desistido naquela cruz, o que seria de mim e de você? Nós estaríamos condenados ao inferno. Não foi fácil para Jesus. Quantas coisas ele aguentou, quanta dor, quanta humilhação, mas ele venceu. Quando ele estava na cruz, ele professa algumas palavras ali, falando para Deus que ele se sentia abandonado. Ele fala: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu desamparado naquela cruz, mas ele não estava desamparado. Deus estava lá. Mas ele era homem como eu e você, e ele sentiu essa dor. Ele sentiu. E muitas vezes nós também, quando nós estamos passando por problemas e dificuldades, nós sentimos, mas isso não quer dizer que Deus não está conosco, que Ele não está do nosso lado, que Ele não está nos amparando. Ele está do nosso lado, mas há um propósito, há um tempo de crescimento sobre as nossas vidas, há um tempo de amadurecimento, e muitas das coisas que nós passamos é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, porque muitas vezes nós precisamos, porque quando nós passamos pelo processo, nós crescemos, nós aprendemos, nós temos voos maiores. Porque muitas vezes Deus quer entregar coisas maiores nas nossas mãos, mas nós somos imaturos. E Ele não vai entregar às vezes algumas coisas na minha e na sua mão, porque ainda nós somos crianças, não somos suficientes, não temos ainda aquele tempo de maturidade para fazer aquilo que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos. A Bíblia diz que quando uma criança ela é ainda imatura, antes que ela faça 18 anos, ainda que ela tenha uma herança, ela precisa de um tutor. Porque às vezes ela não consegue cuidar daquilo, então ela precisa de alguém que cuide daquele dinheiro até que ela tenha maturidade para cuidar. E na nossa vida também é assim, a nossa vida espiritual e tudo aquilo que nós vivemos, muitas vezes nós somos imaturos, somos meninos, meninas espirituais, e nós precisamos crescer. E às vezes o Senhor não nos dá coisas que Ele já tem preparado para nós, porque nós ainda estamos verdes, não estamos maduros. E às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos assim: puxa, mas aquela pessoa, olha como ela cresceu, olha como as coisas acontecem na vida dela e na minha não. É porque nós ainda muitas vezes somos imaturos. Como que eu posso entregar um carro na mão de uma criança que tem 12 anos, ainda que ela saiba dirigir? Ela não tem maturidade, ela vai fazer besteira em qualquer momento. E assim são todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas não prosperam e que não estão prosperando porque são imaturas, e às vezes Deus não pode dar na mão, porque se der vai fazer besteira. E Deus espera esse tempo de maturidade para entregar coisas grandes nas mãos. É um cuidado de Deus comigo e com você. Porque às vezes nós vamos, ao invés daquilo ser bênção para nós, vai nos estragar, vai nos tirar do propósito. Às vezes nós vamos pegar todo esse dinheiro e falar: eu vou viver minha vida, vou viajar, vou morar nos Estados Unidos, em outro país. Estou cheio desse Brasil. E vamos sair do propósito. Deus conhece o meu e o seu coração, Ele sonda o nosso coração. E Ele espera que nós possamos sair dos nossos processos, que nós possamos sair aprovados por Ele. E quando nós somos reprovados, nós voltamos de novo. Às vezes eu brinco com as meninas aqui, as que sonham bastante, e que às vezes ela sonha assim: puxa, eu sonhei que eu estava na faculdade, sonhei que eu estava na sala de aula. É porque você foi reprovado, você não estuda mais. Se você voltou para a sala de aula, se você está estudando, Deus está te mostrando que você foi reprovado em alguma área. E que Ele está querendo te aprovar, que você precisa estudar de novo, que essa matéria você foi reprovado. Então nós precisamos ser aprovados pelo Senhor, mas o Senhor todos os dias, Ele nos dá essa chance de nós sermos aprovados por Ele. Não é fácil.
E nós passamos, Jesus, ele aguentou toda humilhação, toda dor, mas ele venceu. E sabe por que Satanás luta contra eu e você todos os dias, em algumas áreas da nossa vida? Para te parar. Porque em um momento ele já lutou com você, e você desistiu, e você parou no meio do caminho, e você desanimou, e você disse que não dá mais, eu não quero mais. Há pessoas aqui nessa noite que estão pensando em desistir, mas a palavra de Deus para você nessa noite: não é tempo de parar, é tempo de você se levantar, é tempo de você se posicionar, é tempo de posicionamento, não é tempo de retroceder. O Senhor nos conhece, Ele nos estuda, e Satanás também nos conhece. A Bíblia diz que ele fica todo o tempo ao nosso derredor, tentando nos tragar. E ele fica esperando a gente dar uma brechinha para ele entrar, porque ele só entra se nós abrirmos a brecha. Ao nosso redor estão os anjos, e ao derredor, Satanás. Quando nós abrimos uma brecha, ele vem e entra. Ele conhece o meu ponto fraco, ele conhece o teu, ele conhece o ponto fraco de todo mundo. Ele é paciente. E ele fica em todo o tempo esperando nós abrirmos uma brecha para que ele possa entrar. Então aquela área que nós vivemos caindo, nós pedimos perdão, nos arrependemos, passa dali uns dias, a gente cai de novo, é porque nós não estamos vigiando essa porta. E nós estamos abrindo essa brecha de novo. E Satanás está entrando de novo. E ele vai vir. E a Bíblia diz que ele vem e traz mais alguns. Nós precisamos fechar as portas. Nós precisamos fechar as brechas para que ele não entre. Mas eu quero te dizer que não importa o que as pessoas acreditam e não, naquilo que Deus falou com você. Não importa onde você caiu, aonde você não caiu, o que importa é que você precisa voltar para os pés do Senhor. E cada vez que você se volta para Ele, Ele está de braços abertos te esperando. E Ele quer se reconciliar com você todos os dias, porque Ele te ama, porque Ele é um bom Pai que ama você. Aleluia, santo és o seu nome, Pai. Santo, santo, santo seja o seu nome. Não entenderam o ministério de Jesus. Os discípulos andaram com ele, comeram com ele, mas não deram tanto crédito assim à palavra dele. Muitas pessoas, assim como os discípulos, vão à igreja, assistem os cultos, oram, vão para casa, mas não sabem e não conhecem o propósito de Deus para a vida. E Jesus tinha isso muito claro na vida dele. Ele andava e caminhava debaixo desse propósito. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que o destino dele era a cruz. Ele sabia. E ele não desistiu. Ele continuou caminhando, ele continuou andando em direção daquilo que ele precisava fazer. Ele continuou fazendo e falando, manifestando o reino, curando, restaurando as pessoas, porque havia um propósito para qual o Senhor colocou ele nessa terra, que era manifestar o reino dele. Ele veio, ele refletiu a glória do Pai. Ele curou, salvou, restaurou e morreu por mim e por você. E às vezes quando nós falamos assim no geral, né? Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por tudo nós. Não. Ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu por aquele pecado que você fez. Foi pelo seu pecado. Foi quando você xingou. Foi quando você mentiu. Foi quando você adulterou. Ele morreu pelo teu pecado. E é assim que nós precisamos nos apresentar diante dele. Foi pelo meu pecado. Foi pelo que eu fiz. Porque quando nós colocamos no coletivo, o peso fica menor.
Mas Ele morreu por aquilo que você ainda vai pecar amanhã. Por aquilo que você vai pecar daqui 2 anos. Ele morreu pelo ladrão. Ele morreu pelo estuprador. Ele morreu pelo mentiroso. Ele morreu por todos. Porque o amor dele é por todos. Mas nem todos o amam. E nem todos o desejam conhecer. Mas que nessa noite você deseje. Que você saia daqui desejando conhecer Ele. Os discípulos andaram com Ele tanto tempo, mas não conheciam muitas coisas ainda sobre Ele. E às vezes nós falamos que conhecemos Jesus, mas nós não sabemos como que Ele gosta de ser adorado. Nós não sabemos a forma que Ele gosta que nós nos apresentemos a Ele. Muitas coisas sobre Ele nós não sabemos porque nós não temos intimidade com Ele. Nós não sabemos coisas de pessoas que nós não temos intimidade. Nós sabemos coisas superficiais. Mas Jesus te convida nessa noite para você ter um tempo de intimidade com Ele. Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar quem Ele é, o poder dEle, para que você possa viver os sonhos dEle na sua vida. É isso que Ele tem para você. Ele não desistiu. Ele morreu por mim e por você. Ainda que as pessoas não acreditassem nele, debochassem dele, o rejeitassem, ele continuou olhando para o seu propósito, para o alvo, no qual ele foi e cumpriu. Quando Maria vai para ungí-lo, ela vai porque ela não acreditava. Ela achou que o corpo estava lá. Mas ele falou que havia ressuscitado, mas não entenderam. E às vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor está falando. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes nós não conhecemos quem é Deus, não conhecemos a Escritura, e nós estamos perecendo. Há tantas bênçãos de Deus dentro dessa palavra, e muitas vezes nós não estamos vivendo porque nós não conhecemos, nós não nos apropriamos dela, nós não sabemos quem Ele é, o que Ele quer e como que Ele quer que as coisas sejam feitas. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e não dá certo, mas com Ele é mais fácil. Ele nos direciona e tudo dá certo e as coisas acontecem certo. O anjo moveu aquela pedra para que as pessoas pudessem ver que ele havia ressuscitado. Não porque Jesus precisasse que alguém tirasse a pedra dali para ele sair, porque ele poderia ele atravessa aquela parede, porque ele tem todo o poder, mas para que as pessoas pudessem ver e crer naquilo que ele havia falado. Porque muitas vezes nós ouvimos, mas nós não cremos. Na hora de crer, nós retrocedemos. Na hora do vamos ver, nós damos um passo para trás. Falamos que acreditamos no Senhor. Falamos que acreditamos que Deus pode curar um câncer. Mas na hora que o médico dá um diagnóstico, nós nos paralisamos. Retrocedemos. Ficamos com medo. Deus fala que Ele pode fazer todas as coisas. E nós às vezes falamos e declaramos: Deus pode mudar as minhas finanças, Deus pode mudar a história da minha vida. Mas quando olha para a conta bancária, fala: meu Deus, como que eu vou pagar essa conta amanhã? Na hora do vamos ver, nós retrocedemos. A nossa fé foge muitas vezes, porque nós não o conhecemos de fato. Às vezes Ele não está sendo suficiente para nós. Semana passada eu falei aqui que às vezes nós olhamos para o nosso pai terreno e nós comparamos ele com Deus. E às vezes nós nos frustramos porque nós não acreditamos em Deus. Um dia eu estava orando, o Senhor falou assim para mim, já faz um tempo já, Ele falou assim: você não confia em mim. E eu levei um choque. Como assim? Ele falou assim: porque você não confiava no seu pai terreno. Você não confia em mim. Nós precisamos
Confiar nele. Porque às vezes nós achamos que Deus é igual aos representantes aqui da terra, mas Ele não é. Ele é suficiente para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz que Ele faz. Ele é suficiente para cumprir tudo aquilo que Ele falou que faria, e Ele fará na sua vida. Porque Ele é Deus. Ele não mente, Ele não muda. Porque se Ele falar que vai fazer algo, ou se a palavra dEle falar que faz e não acontecer, Ele deixa de ser Deus. Se Deus voltar atrás, Ele não é Deus. Ele é suficiente para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete, tudo que a palavra de Deus diz que Ele fará. Então o que está escrito nessa palavra, ela tem que ser um manual para mim e para a sua vida. Se a palavra de Deus diz que eu vou vencer, eu vou vencer. Se ela diz que Ele está comigo em todos os dias até a consumação dos séculos, é porque Ele está, não importa na luta, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa se está pegando fogo para todo lado, Ele é suficiente para me sustentar nos dias difíceis, nos dias de tribulação, nos dias de angústia. Ele é suficiente para nos sustentar. Aquela pedra é para que as pessoas pudessem ver que Ele havia ressuscitado. Existem pedras que nós precisamos remover da nossa vida, mas existem algumas que Deus precisa tirar para que nós possamos ver, porque muitas vezes nós somos igual Tomé. Nós queremos primeiro ver, para depois crer naquilo que Deus fez. Mas nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. A Bíblia toda, ela vai falar sobre isso. Nós precisamos dar passos. E quando nós damos passos, o Senhor nos honra. Existem pedras que muitas vezes Deus vai precisar tirar da nossa vida, remover, para que tire as nossas limitações naturais, para que nós possamos ver o sobrenatural, para que nós possamos ver o que está atrás daquela pedra. E aí Deus vem, Ele tira a pedra, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes, se depender da nossa incredulidade, nós não veremos aquilo que Deus tem para nós, porque somos incrédulos. Falamos, mas não vivemos aquilo. É como aquele versículo diz, que nós honramos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Se nós tivermos que honrar o Senhor com alguma coisa que nos custe, nós não queremos honrar. Não, isso é meu, vou dar, não, imagina. Nós não honramos, nós honramos de palavra, mas não honramos aqui. Aquelas pessoas, aqueles discípulos que andavam com Jesus, comiam com Jesus, não entendiam Ele de fato. Não sabiam quem Ele era de verdade e o que Ele carregava, por mais que viveram com Ele. E às vezes nós estamos assim dentro da igreja e não conhecemos Jesus. Não conhecemos Ele. Estamos longe dEle. Conhecemos o Jesus que nós ouvimos falar. Que quando for na terça-feira, às vezes nós não sabemos mais nem o que foi pregado na igreja. Porque nós estamos na igreja e estamos pensando que eu vou comer daqui a pouco, a conta que eu vou pagar amanhã, os meus problemas que eu tenho para resolver. Mas hoje Deus quer tirar essa pedra do seu coração. Essa pedra da dúvida, da incredulidade, para que você possa caminhar e acreditar naquilo que você carrega dentro de você. Porque muitas vezes Deus te deu palavras, Deus falou com você, e quando você se deparou com pessoas que te afrontaram e falaram que você não ia conseguir, que você não ia romper, que não ia dar certo, que você ia regredir, você ficou com essa palavra, você correu, você se escondeu, porque você teve medo. Às vezes você mesmo não acredita em você. Você não acredita naquilo que Deus tem para você. Porque você não conhece a sua identidade de filho. Você é filho de Deus. Há um poder de Deus sobre a sua vida que muitas vezes você não conhece.
Mas hoje Ele quer mudar essa história na sua vida. Se você abrir o seu coração, Ele quer mover algumas pedras do seu coração. Algumas coisas que têm te impedido de romper. Algumas coisas que têm impedido você de alcançar. Existem pessoas aqui que estão paralisadas há anos. Que você entrou numa estagnação. Mas hoje o Senhor quer fazer você acelerar anos. Hoje o Senhor acelera algumas pessoas aqui. Anos que você ficou parada, andando em ciclo. Hoje o Senhor começa a movimentar as águas da sua vida. E Ele tira você deste lugar de estagnação. Para que você rompa, para que você viva os sonhos dEle para a sua vida. Às vezes as pessoas estão olhando para você e falando assim: vai morrer, fracassou. O médico falou que vai morrer, que não tem jeito, que você vai falir, que o seu casamento está acabado, que não tem jeito, que não tem mais jeito de arrumar isso. Mas eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para mudar toda a história da sua vida. Não importa se você foi traído, se você foi roubado, não importa onde você entrou, que caverna você entrou, mas hoje o Senhor te tira deste lugar. Hoje o Senhor ressuscita os sonhos dele na sua vida. Tudo aquilo que Satanás roubou, tudo aquilo que ele tirou de você, os sonhos que ele roubou de você, hoje ele te devolve. Quando Jesus morreu, os discípulos acharam que tudo havia acabado. Eles começaram a chorar. Eles ficaram desesperados porque eles pensaram: agora nós estamos sozinhos. Mas Jesus ressuscitou. E hoje Ele ressuscita na sua vida. Ele ressuscita os seus sonhos. Ele ressuscita a sua casa. Ele ressuscita tudo aquilo que está morto na sua vida, para que você possa viver o poder sobrenatural dEle, para que você possa viver os sonhos dEle na sua vida. Hoje o Senhor te levanta, Ele te coloca em pé, Ele te arranca dessa caverna. Ainda que você não tenha condição e os seus olhos naturais não conseguem ver, essa pedra é Ele que vai tirar para você. Porque os teus olhos naturais realmente não conseguem ver. Mas Ele é poderoso para mudar e transformar a sua vida. Aleluia. Não acreditaram na ressurreição, acharam que era o fim. Aquele Pedro que negou Jesus ficou com medo, se acovardou. Ele se levantou como um grande homem de Deus, e que mais tarde fez sinais e maravilhas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Não importa se até hoje você tem se acovardado, não importa o caminho que você tomou, não importa onde você entrou, não importa a caverna que você entrou, hoje o Senhor te tira deste lugar, porque hoje é o dia de ressurreição dos sonhos de Deus na sua vida. Hoje o Senhor quer tirar deste lugar de vergonha, de dor e decepção. Aleluia. Santo és o teu nome. Vamos nos colocar em pé. Andaram com o mestre, comeram com o mestre, mas não o conheceram de verdade. Aleluia. A esperança para você. Quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe esperança, Ele trouxe alegria no coração dos discípulos, porque mais tarde Ele se encontra com os discípulos. Ele se apresenta a duas pessoas ali no caminho de Emaús, e eles podem sentir a presença do Senhor naquele lugar, e eles falavam: o coração ardeu. Hoje o Senhor quer fazer essa chama arder no seu coração. E ainda que você não reconheça, e ainda que você não o conheça e você não veja, Ele quer colocar algo novo dentro do seu coração. Um vinho novo, um óleo novo. Mas para isso precisa morrer algumas coisas. Algumas coisas precisam morrer para que venha o novo. Era necessário que Jesus morresse para que eu e você tivéssemos vida.
Era necessário, às vezes nós vamos precisar matar algumas coisas dentro de nós, para que o novo do Senhor venha sobre nós. Aleluias. Jesus ressuscitou para que todo decreto de morte sobre a sua vida, todo decreto de falência, todo decreto de mentira de Satanás sobre a sua casa, sobre os seus, tudo aquilo que Satanás tem falado que não vai dar certo, todo decreto maldito, Jesus ressuscitou para que você tivesse vida em abundância. Não são coisas pequenas, mas a abundância de Deus sobre a sua vida, os sonhos de Deus sendo liberados sobre a sua vida, aquilo que Ele sonhou para você, não aquilo que Satanás tem falado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Aleluias. Aleluia. Descobri a extensão do seu amor, sem palco, aplauso, longe das multidões. Eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, um lugar pra mim. Aqui a mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio a meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palco, aplauso, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Você é filho de Deus. Você tem o DNA dele. Filhos têm o DNA do Pai. Você tem o DNA dele. Há um legado de Deus para você. Você tem um legado dele para que você cumpra aqui na terra. Ele deixou para você dar continuidade naquilo que ele começou. Aleluia. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Aquele túmulo não deteve Jesus. Não deteve Jesus. Hoje o Senhor quer curar seu coração. Ele quer te tirar deste lugar de desonra, deste lugar de dor, de aflição. E Ele te convida para sentar à mesa com Ele. Ele te convida para você viver os sonhos dele para a sua vida. Aqui tem vinho e pão. O Pai te chama de volta nessa noite, para que você sente a essa mesa. Aleluia. Em meio aos meus irmãos, eu descobri
nós te amamos, Pai. Aqui tem vinho e Nós te amamos, Pai. Te amamos, te amamos. E o maior desejo do nosso coração é te honrar, Pai. Nós queremos te honrar e te conhecer, Pai. Nós queremos assentar contigo e participar desse banquete que o Senhor tem para nós. E por isso nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós confessamos a Ti, Senhor, os nossos pecados. E o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós desejamos Te conhecer, Pai. Te amamos, Papai. Te amamos, Pai. Aleluias. Aleluia. Santas o Teu nome, Pai. Aleluia, exaltado seja o seu nome.